Pai do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um dia. Lemos a palavra do Senhor nesse novembro da sabedoria. Estamos trabalhando em cima do livro de Provérbios. Nesse dia 2 de novembro, vamos estar lendo o Provérbios número 2, né? Capítulo número 2 de Provérbios. Vamos iniciar ressaltando aqui o versículo 4, que diz assim: Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá que o Senhor, que é temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Então, a palavra está dizendo para que nós devemos buscar a sabedoria do Senhor, como a gente busca o tesouro, como a gente busca a prata. Então, pensa que compara as coisas que a gente busca para a nossa sobrevivência, para o nosso enriquecimento, para as nossas conquistas materiais, tudo aquilo que a gente faz, o esforço, o conhecimento que a gente busca para evoluir no trabalho, todo o esforço do trabalho que a gente tem, o tempo que a gente dedica, que a gente venha dedicar esse mesmo tempo, esse mesmo esforço para buscar a sabedoria e as coisas do Senhor, né? Então a gente tem que buscar como se fosse, como diz a palavra, como se fosse um tesouro escondido, porque a gente sabe que na terra tudo que é mais valioso, petróleo, ouro, está nas profundezas, estão escondidos nos mais profundos lugares. Então que a gente busque nas profundezas, a gente busque realmente com as nossas forças, para que a gente encontre a sabedoria do Senhor e aprenda o que realmente é temer ao Senhor, né? E quando você fala sobre buscar a prata, né, nos leva um pouco sobre o nosso dia a dia, né, de como nós buscamos as coisas, né, no trabalho, buscamos ser excelente no trabalho, né, para permanecer no trabalho, para trazer comida para casa, né, para trazer o sustento. Então, com essa mesma força, né, porque muitas vezes a gente tem força para acordar cedo para ir trabalhar, tem força para permanecer 8 ou até mais, né, horas no dia, talvez até em pé, né, fazendo as nossas obrigações para poder levar o sustento para casa, mas quando se fala de buscar as coisas de Deus, né, a gente vacila um pouco, né? Se for para fazer uma oração de madrugada, a gente não aguenta. Se for para buscar o Senhor um pouco mais em oração, começa já uma dor aqui, uma dor ali. Eu sei que isso é super normal, mas ele fala sobre buscar. Buscar é uma coisa que não é fácil, né? Você tem que permanecer, tem que insistir nisso. A busca é isso, é você permanecer e insistir. Então, eu acho que a gente deve buscar mais, permanecer, né, nesse sentido. Quando a gente quer buscar, a verdade é que a gente consegue buscar, né? Quando a gente coloca algo no nosso coração, a gente consegue fazer. Então ele fala, buscar como você busca o ouro, ou seja, aquilo que é importante para você, que você faz de tudo para ter, faça isso com a sabedoria. Então, se você quer a sabedoria de Deus no teu coração, busque de todo o teu coração e você vai achá-la, amém? Verdade, você ressaltou uma coisa importante. A gente às vezes deixa de dormir às vezes para ir a uma festa, ou às vezes para buscar estudos, para fazer, entendeu? A gente abre mão do sono, a gente abre mão do alimento, tantas vezes, né? Mas às vezes quando é para fazer um jejum, quando é para fazer uma oração na madrugada, a gente não consegue ter essa disposição para fazer as mesmas coisas que a gente faz. Para as coisas que não são espirituais, a gente acaba não conseguindo fazer para as coisas que são espirituais, né? Então é importante realmente a gente refletir sobre isso, para a gente dedicar um pouco mais essas forças desse tempo para buscar as coisas de Deus. E de novo nos leva ao versículo de Mateus 6,33, que diz que nós devemos procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, amém? Agora a gente vai dar um pulinho aqui lá pro versículo 18, tá? Que diz assim, ó: A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. O que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Aqui nesse versículo fala sobre a mulher imoral. A mulher imoral, ela simboliza na nossa vida o pecado, as nossas transgressões, né? Tudo aquilo que a gente faz que não é de acordo com a vontade de Deus. E aqui nessa palavra diz que pessoas que assim se comportam, né, que se dirigem, elas vão para a morte. Elas estão... os seus caminhos estão levando à morte, né? Até porque 1 João 5,16 fala isso, que há pecado que leva à morte. Então, esses são os caminhos. O caminho de pecado, o caminho de perversidade,
né, que fala sobre a mulher imoral, fala sobre isso, leva a esse caminho que leva à morte. E diz que é um caminho sem volta. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos nos comportando desse jeito. Há caminhos que não têm volta. Há caminhos que estão nos levando à morte. Mas que morte é essa? No começo de tudo, quando o homem cai, quando o homem peca, o Senhor ele fala, não toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do momento que vocês comerem, vocês morrerão. Naquele momento, Adão e Eva não entenderam que morte seria essa, né? Eles pensavam que era uma morte física, mas, né, ao longo de toda a história, nós vimos, né, descobrimos que não era de morte física que eles estavam falando, era de uma morte espiritual, e dessa mesma morte a qual nós estamos falando agora. Esse caminho que nos leva à morte não é uma morte, até porque tem caminhos que levam sim à morte física, né, mas espiritualizando o negócio, a caminhos que te levam à morte espiritual, a coisas que nós fazemos que tá nos matando cada vez mais, e é nisso que nós temos que tomar cuidado. Nesse momento de sabedoria que o Senhor está nos moldando a ter, né, nós temos que atentar para isso, né, fixar os nossos olhos para que nós prestamos atenção em que caminhos nós estamos trilhando, né, porque o caminho do justo, irmão, as veredas do justo leva a Cristo, e nós estamos aqui para caminhar até a Cristo. O Senhor está nos dando discernimento espiritual para nós entrarmos pela porta estreita, né? Porque o Senhor fala que largo é o caminho, mas estreito é o caminho que leva até a Ele. Então, busque por esse entendimento, busque por essa sabedoria, para que você entre sim pela porta estreita e chega até Jesus Cristo. E aí, ele continua no versículo 20, né? Que diz assim. Complementa exatamente isso no versículo seguintes, né? Finalizando esse provérbio, esse capítulo 2. Ele diz, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Exatamente como a irmã falou, a sabedoria vai te manter nas veredas, ou seja, nos caminhos do homem justo, né? E aí ele complementa dizendo que, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Então, eu vejo isso aqui não de forma física, porque se a gente parar para analisar como que, né, os ímpios vivem na terra, se a palavra está dizendo que os ímpios serão eliminados da terra, mas os justos habitarão, então quer dizer que só vai ter justo na terra? Não, mas eu acredito que o Senhor está falando da promessa vindoura, né? Sim. Dos que irão reinar com o Senhor na terra, após a volta de Cristo. E serão quem? Serão os justos, serão aqueles que forem íntegros, né? E que permanecerem na sabedoria e nessa integridade. Os ímpios, aqueles que forem infiéis, serão, como diz a palavra, arrancados da terra. Então, é uma promessa também nessa palavra, né? Que a gente venha a ser fiel, que a gente busque essa sabedoria para andar no caminho do Senhor, no caminho dos homens de bens, para que a gente possa, assim, reinar com o Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar para essa terra, que eu creio que em nome do Senhor Jesus é breve. Amém. Acontecerá. Glória a Deus. Agora vamos refletir um pouco sobre essa questão de justo, né? De ser justo. Na nossa vida a gente quer que todo mundo seja justo conosco, né? A gente não gosta de injustiça, todo mundo quer justiça. Porém, às vezes, se a gente parar para pensar, muitas vezes nós somos injustos com as pessoas. E a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Sobre nossas vidas, sobre nossas conversas, sobre nossas atitudes, pra gente não ser injusto com pessoas. Porque às vezes a gente pensa algo de alguém que não está acontecendo e a gente começa a pensar coisas, a maquinar coisas que não estão acontecendo, entendeu? A fantasiar e acaba levando injustiça para as pessoas. Então, que essa palavra venha refletir no nosso coração nos dias de hoje, nos dias do seu agora, sabe? Pensa, reflita. Se você não tá sendo injusto com alguém, de uma coisa que alguém não falou e você tá pensando que falou, alguma coisa que alguém não fez ou não fez com essa intenção, então procura essa justiça também na tua vida, para que não só as pessoas sejam justas com você, mas que você também seja justo com essas pessoas, amém? Então eu espero que a palavra de hoje tenha
incendiado o teu coração para que você queira mais e mais buscar, né, as promessas de Deus para tua vida, né, as bênçãos de Deus e a sabedoria, claro, de Deus para tua vida, né? Então fiquem na paz até amanhã e se você não assistiu o vídeo de ontem, assista, tá bom? E até o próximo vídeo que é amanhã em nome de Jesus. Amém. Amém.